Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do curso de Tecnologia em Gestão e Saúde. Eu sou a professora Verbena Santos Araújo e hoje nós vamos trabalhar o tema motivação. E para iniciar a nossa aula, vamos começar com um vídeo que nos fará refletir acerca dessa temática que é tão relevante para o sucesso de uma organização e que nos levará a uma reflexão bem interessante a partir do que já conversamos a respeito desse tema e mediante as suas percepções como futuros gestores em saúde. Vamos lá.
Esse filme realmente é um clássico. Toda vez que eu assisto esse filme, ele me emociona muito pelas lições que ele traz dentro da sua trama, né? Então, eu fico sempre muito emocionada, principalmente pelos ensinamentos e por tudo aquilo de significado que ele traz para a nossa vida, né? E aí, o que é que esse filme tem a ver com o nosso curso, né? E principalmente com o tema da nossa aula de hoje. Esse filme, eu não sei se vocês já assistiram, é um clássico, acredito que todo mundo já assistiu, né? O Gladiador dos anos 2000. Ele foi dirigido por Ridley Scott e é um épico que vai além de um filme de ação, de um drama histórico, né? Ele vem nos oferecer muitas lições valiosas e é por isso que eu digo que sempre me emociona, principalmente relacionadas à liderança, à estratégia situacional e de gestão em todas as áreas da nossa vida, né? Que podem ser aplicadas na administração, que pode ser aplicada em grupos, em tarefas, né? E em todas as áreas da nossa vida, né? Assim como no campo da batalha, não é fácil gerenciar um serviço de saúde, seja ele qualquer, porque vai exigir muita energia, né? Muito pensamento crítico, muita ação, muito planejamento, uma resiliência e uma visão clara de futuro, né? Esse vídeo ele vem trazendo as virtudes de um verdadeiro líder e descreve muito bem a arte de liderar. Ele também nos mostra como agir em situações de risco, como trabalhar em equipe para obter o sucesso, né, do grupo inteiro. Ele nos mostra a sua própria motivação, né, a sua própria motivação individual, bem como motivar o grupo, né? Ele é líder nato e ao final de tudo o esforço dele é reconhecido, né? E é dedicado por todos para que a tarefa fosse realmente concluída. Então esse filme ele sempre é citado como uma obra-prima para analisar situações de liderança, motivação e resiliência. E utiliza a jornada do ator principal, né, Maximus Décimos Meridius, para ilustrar lições aplicáveis tanto na vida quanto nos serviços. E tem uma frase épica desse filme que traz a motivação realmente como propósito. Ele diz assim: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Essa é uma frase muito famosa, né, que vai destacar a motivação verdadeira e que vem de um propósito maior do que apenas o ganho pessoal. Ele faz com que toda a equipe se una em torno de uma causa nobre. Então ele mostra como superar os obstáculos imensos que vieram pela frente, transformando a dor em motivação, né, para lutar. Foca sempre em valores, como, por exemplo, a força, a honra, a lealdade. Ele transforma o grupo de gladiadores individualistas em uma equipe. Motiva todos a lutar junto para alcançar um objetivo comum, um resultado praticamente inimaginável, né? Ele é um personagem que demonstra a liderança de forma real, verdadeira, que não nasce da força bruta, mas da capacidade de inspirar, motivar e manter a esperança em situações difíceis. Então, esse filme
ele tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, porque liderar não é apenas traçar metas, orientar e receber os resultados, é motivar ao longo do caminho. E a motivação precisa acontecer desde o início, desde quando se pensa no que fazer, até a execução final. E ninguém faz nada sozinho. Então, é necessário que existam outras pessoas envolvidas nesse processo. Então, todos precisam estar motivados na mesma intensidade. E esse filme, ele retrata justamente isso, essa capacidade de transformação do ser individual em equipe. E tudo isso parte de uma motivação inicial, de um propósito a ser levado para a eternidade. Então, assim, eu trago esse filme com muita segurança, né, esses pequenos minutos, e sugiro a vocês que assistam novamente com um olhar da gestão, que vocês vão realmente identificar traços de um verdadeiro líder e características específicas que a gente tem visto na nossa disciplina, tá bom, pessoal? E falando em motivação, né, vamos aos conceitos. Então, o termo motivação, etimologicamente, vem do latim, da palavra motivus movere, cujo significado é deslocar-se, mover-se. É sair do lugar de conforto para atingir um propósito, né, com êxito. Um autor mais recente, ou autores mais recentes, aliás, como Siqueira e Weschler, dizem que a motivação é um conjunto de fatores que interagem entre si e determinam a condução do indivíduo. É a força, o impulso que nos move e direciona o comportamento de busca à satisfação de uma determinada necessidade. Por isso, não podemos considerá-las como simples injeção de ânimo. Devemos aplicá-la de vez em quando nas pessoas, pois são as influências externas geradas, consciente ou inconscientemente, pelo próprio nome, já disse Maximiano. Ele ainda fala que a palavra motivação é usada com diferentes significados. Pode-se falar em motivação para estudar, ganhar dinheiro, viajar e até mesmo para não fazer nada. O indivíduo ele pode estar motivado por diversos fatores, mas a motivação ela vai levar a uma ação. Mesmo que a motivação seja para não fazer nada, a ação será não fazer nada. E essa multiplicidade da palavra ação torna ela extremamente importante em diversos momentos e áreas da nossa vida. Chiavenato ainda diz que a motivação são processos que direcionam o comportamento humano para se atingir objetivos. Ok, pessoal? A motivação pode ser classificada de duas formas, como uma motivação extrínseca, que é aquela que advém do meio externo. Por exemplo, um elogio que alguém faz, o reconhecimento de um gerente ou de um gestor, um agradecimento por um serviço prestado. Então, são valores motivacionais de fora, que vêm de fora para dentro. Já na classificação da motivação intrínseca, refere-se ao que vem de dentro do próprio indivíduo. Então, esse movimento é de dentro para fora. Por exemplo, a satisfação de alcançar um determinado objetivo, né? A satisfação de ter conseguido o que tanto almejava, por exemplo, passar em um concurso público, entre outros tipos de satisfação que são inerentes ao indivíduo, que vem de dentro dele, ok? Muitas são as teorias, né, que buscam explicar sobre motivação. E aí elas se dividem em dois grandes blocos. A teoria de processo, que vai explicar como funciona essa motivação, e a teoria de conteúdo, que vai explicar quais os fatores motivam as pessoas a realizar algo. Em relação à teoria do processo,
a gente tem o modelo de comportamento, a teoria da expectativa, o behaviorismo e a teoria da equidade. Em relação à teoria de conteúdo, a gente tem as clássicas, a teoria das necessidades, a frustração e a teoria dos dois fatores. Aqui nessa aula a gente vai abordar algumas delas, tá? Que são essenciais, digamos assim, para o nosso processo de trabalho enquanto gestores. Nesse slide, nós vamos conhecer um pouco sobre a teoria do comportamento e a teoria da expectativa, ambas teorias de processo, né, que, como já foi bem dito, tentam explicar os fenômenos que ocasionam justamente a motivação e o que leva à satisfação múltipla, né, dos funcionários quando estão executando suas tarefas. Então, a primeira teoria, o modelo que nós vamos ver, é do comportamento, certo? Ela é uma das principais teorias que visam explicar como os motivos determinam o comportamento. Esse modelo ele se baseia em três hipóteses, né, principais. Primeiro, que todo comportamento é motivado, então sempre vai ter que existir um estímulo para que a pessoa atinja o objetivo. O comportamento ele é orientado para a realização de algum objetivo. E é justamente esse fim que faz com que as pessoas se sintam estimuladas, né, para realizar o que deseja. Então, o comportamento é quem procura realizar algum objetivo. Mas esse comportamento ele pode ser alterado ou perturbado por alguma coisa externa ou interna, algum conflito interno, alguma frustração, alguma ansiedade. E aí, essa motivação, né, justamente oriunda desse fenômeno, torna-se um sinônimo de causação, né? Ou seja, causação é um termo que é utilizado para indicar a relação que existe entre a causa e o efeito no comportamento das pessoas. Então, nesse caso, a motivação não vai significar entusiasmo ou disposição elevada, ela vai significar apenas que todo comportamento sempre vai ter uma causa. Ele é o resultado, né, para se encontrar, vamos dizer assim, a felicidade. Pode ser qualquer objetivo, a compra de um carro novo, a compra de um apartamento, entrar numa universidade, almejar algo que seja muito interessante, conseguir uma promoção. Mas, como a gente já disse, a realização desse objetivo pode ser impedida ou interrompida a depender de algum estímulo, como frustração, conflito, ansiedade, mas também pode ser potencializada por estímulos justamente contrários. Ok? Esse modelo ele vai assumir uma premissa de que o comportamento de todas as pessoas pode ser semelhante, porque todas elas têm o mesmo desenho, todos são influenciados por motivos e perseguem objetivos, como a gente pode ver aí na esquematização sobre a teoria do comportamento, que é a figura 3.2 que está no slide. O que vai variar são as diferenças individuais, porque elas vão desempenhar um papel muito importante, né? Influenciada pelas variáveis inúmeras ambientais, que podem relativizar tanto os motivos ou os estímulos quanto os objetivos. E aí isso faz com que aquela pessoa, a depender de suas diferenças, possam caracterizar esses motivos ou objetivos menos ou mais importantes, né? As demais teorias do processo, elas induzem ou introduzem elementos que vão explicar justamente a influência das diferenças individuais. E aí a gente pode ver agora com a teoria da expectativa, né? Ela é uma teoria onde retrata a ideia, através de intuição, de que o esforço ele vai ser um marco importante. O esforço vai depender do resultado que se deseja alcançar. Então, o estímulo existe, o esforço é demandado, e para atingir a recompensa, até que se chegue ao objetivo final, a depender de cada pessoa, esse esforço pode ser maior ou menor. Essa teoria ela vai propor 3 pontos específicos. O primeiro é que o desempenho
que se deseja alcançar é proporcional ao esforço que se faz. Quanto mais eu me esforço, melhor o desempenho. O esforço que se faz é proporcional ao valor que se dá à recompensa. Quanto mais esforço, maior a recompensa. E se a recompensa for muito atraente, a motivação para fazer o esforço será alta. Então, quanto maior a recompensa, maior será o esforço para se atingir aquela recompensa. Ok? Essa teoria também procura explicar a causa de cadeias e efeitos, que vão desde o estímulo ou esforço inicial até a recompensa final. E aí, os componentes dessa teoria são o estímulo, o esforço e a expectativa para receber a recompensa, como a gente vê aí na esquematização da teoria da expectativa, que é a figura 3.3. O esforço ele vai depender do valor que é percebido na futura recompensa, que se encontra no final da cadeia. Se a gente colocar aqui um exemplo, a gente pode observar. Vamos supor que o estímulo seja compensado, vamos dizer assim, pela expectativa de receber a recompensa. A recompensa seria uma promoção. Então, qual seria o esforço demandado por essa pessoa para chegar à promoção desejada? Será que esse esforço vai ser maior ou menor? Vai depender da expectativa de cada um. Porque essa expectativa ou esse esforço, na realidade, ele é influenciado pelo valor atribuído à recompensa e pela expectativa de alcançá-la. Quanto mais eu almejo chegar naquela promoção, mais eu vou demandar esforço e mais rapidamente ou com mais afinco eu vou conseguir chegar à promoção. Por exemplo, se a recompensa da promoção é o aumento salarial, o que é que vai demandar? Um excelente desempenho no trabalho para poder conseguir alcançar essa promoção, ok? Então, vai depender de cada pessoa o esforço que ela vai colocar ali naquele lugar, naquele momento, naquele desejo para chegar ao objetivo de ser promovido, tá? Então, a teoria da expectativa, ela vai propor uma motivação como processo complexo, que liga tanto o esforço ao desempenho, né, que esta é a recompensa, quanto a importância dessa recompensa para aquela pessoa. Assim, ela vai poder administrar a motivação, tornando-se um processo de administração de recompensas. Então, isso pode variar de pessoa para pessoa a partir da intenção gerada nesse lugar ou nesse processo. O behaviorismo, ele é uma área de estudo, né, de comportamento, que vai se basear em experimentações de laboratórios com animais, tá? Os princípios do behaviorismo são utilizados para treinar animais, como, por exemplo, os golfinhos e as orcas, dentro dos parques de diversões, onde é dado, né, dado o mecanismo a ser realizado, e aí aquele animal ele responde àquele estímulo. Ele não focaliza especificamente a motivação humana para o trabalho, certo? Mas as proposições desse tipo de teoria tem tudo a ver com o comportamento humano, especialmente no que diz o respeito à recompensa, tá? Ele é uma controvérsia do enfoque comportamental, né? Por quê? Porque a associação é feita com o adestramento de animais, mas ele aborda conceitos que o administrador moderno deve conhecer, tá? Então, o primeiro conceito do behaviorismo é o condicionamento operante, certo? Então, o pesquisador do behaviorismo, ele tem como principal motivação, vamos dizer assim, o comportamento. E esse comportamento ele é reforçado pelas próprias consequências, que são os reforços.
Então, sempre que um organismo ele apresenta uma necessidade de sobreviver, ele deve atender alguma outra necessidade ou ele deve proteger-se, o comportamento ele vai produzir um resultado. E a tendência é a repetição desse comportamento. E aí esse mecanismo de repetição é que a gente chama de condicionamento operante, ok? A pessoa fica condicionada a repeti-lo sempre nas necessidades de resolutividade, tá? E aí isso é muito comum nas situações de trabalho. Outro que a gente pode falar é a questão do reforço positivo aos estímulos, através de recompensas ou então algum tipo de consequência agradável, que faz com que esse comportamento ele se repita e se repita todas as vezes em que a pessoa se sentir estimulada positivamente. Tem também a punição ou castigo, que é uma consequência desagradável desse tipo de processo, tá? Onde ocorre após algum comportamento, né, o contrário da recompensa, que é a punição. Então, trata-se de um comportamento que se castiga, né? Ele não tende a se repetir. Então, é importante ver que quanto maior a recompensa, maior é a probabilidade de repetição do comportamento. E o castigo, ele tende a aumentar a probabilidade de evitar esse comportamento. Então, o que é que a gente vê? Que o objeto de estudo é o comportamento, e esse comportamento é um fato psicológico de modo concreto. Ele é observável, ele é mensurável e ele é reproduzido. E esse comportamento vai levar a ação do sujeito a voltar a repetir ou a evitá-lo. A variável dependente e a interação do indivíduo com o ambiente também são dois fatores que têm a ver com esse tipo de teoria. Ok, pessoal? Outra teoria que nós vamos estudar é a teoria da equidade. Também é uma teoria de processo. E ela é também conhecida como a teoria do equilíbrio, né? Ela baseia-se na crença de que todas as recompensas elas devem ser proporcionais ao esforço e igual para todos, sem distinção. Por exemplo, se duas pessoas elas realizam o mesmo esforço para atingir algo, a recompensa de uma deve ser igual para a outra. Deve haver o que a gente chama de equidade. As premissas dessa teoria elas vão estabelecer que as pessoas elas devem fazer comparações entre seus esforços e recompensas, com os esforços e recompensas de outras pessoas, especialmente quando há algum tipo de proximidade, por exemplo. E isso é muito perceptível, né? Quando a gente entende, a gente observa a falta de equilíbrio, a falta de equidade. Quando há desarmonia, né, entre a expectativa de igualdade e o que de fato reconhece o que acontece na realidade, quando há falta de equidade. Parece que algumas pessoas, em alguns casos, se esforçam menos e conseguem maior recompensa, mas também o contrário pode ser verdade. Então, essa teoria ela vai nos ajudar a entender a reação das pessoas à distribuição de certas recompensas no trabalho e a sua influência sobre a motivação, né? E aí, algumas situações onde as pessoas notam uma dificuldade de manter esse equilíbrio pode levar a alguma alteração do comportamento no ambiente do trabalho, tá certo? E essa alteração nesse comportamento provoca mudanças que muitas vezes podem não contribuir para uma boa convivência, certo? Entre os colegas. Por quê? Porque a falta de equidade pode levar a uma combinação de vários tipos de comportamento, certo? Por exemplo, em relação à alteração do esforço exercido. Se você é uma pessoa que deixa de se esforçar, que deixa de ser pontual por acreditar que não vai produzir nenhuma recompensa esperada,
isso vai ser prejudicial. Se você, por exemplo, promove ou provoca uma alteração dos resultados produzidos, né, aumentando, por exemplo, o quantitativo de peças que você produz, ou o quantitativo de clientes que você atende, diminuindo a qualidade, isso pode ser prejudicial. Se você provoca uma distorção na autopercepção, por exemplo, quando a pessoa pensa que você está trabalhando mais do que devia, ou que você fez escolha errada da carreira, também pode ser ruim para você. Se você provoca uma distorção da percepção em relação aos outros, como por exemplo, quando a pessoa pensa que um colega tem um cargo indesejável e que não requer tantas qualificações quanto o seu, mas de repente ele recebe um salário maior que o seu, ou é recompensado de uma forma melhor que você. Quando você escolhe uma referência, por exemplo, quando você se sente inferiorizada quando se compara a um colega que se tornou presidente daquela repartição, daquela situação, né, um gestor, e procura pensar em um colega numa situação inferior. Ou quando a pessoa deixa o emprego ou deixa a profissão, abandona a situação presente por se sentir inferior ao outro, vamos dizer assim, ok? Entrando no teor das teorias de conteúdo, né, que elas procuram explicar realmente quais os fatores que agem sobre as pessoas para motivar um comportamento, e também ela estuda quais são as recompensas mais eficazes, quais os fatores podem motivar alguém a desenvolver algo de forma mais agradável e voluntária e ter uma resposta mais imediata. A gente vai trabalhar com a teoria das necessidades, certo? A teoria das necessidades, segundo Maslow, diz que é a mais importante das explicações modernas sobre o conteúdo da motivação, porque estabelece que as pessoas são motivadas essencialmente pelas necessidades humanas. Quanto mais forte a necessidade, mais intensa é a motivação. Uma vez satisfeita aquela necessidade, extingue-se o motivo que movimenta o comportamento e a motivação vai findar. Então, certas necessidades são mais instantâneas, como por exemplo a necessidade de procurar abrigo numa situação de insegurança, e outras têm ciclo de satisfação mais longo e não são atendidas no momento exato, o momento instantâneo, tá bom? Então, é importante a gente procurar analisar essa teoria de uma forma mais tranquila, a partir da nossa percepção. E a gente precisa ter algumas considerações a serem feitas. A primeira consideração ela é intuitiva e vai estar relacionada ao fato de que as necessidades humanas elas vão dividir-se em dois grandes grupos, certo? As necessidades básicas e as necessidades adquiridas. As necessidades básicas são aquelas necessidades primárias, que são comuns a todas as pessoas, certo? Já as necessidades secundárias são aquelas que são adquiridas, que são influenciadas, por exemplo, pela sociedade, pela própria personalidade do indivíduo e por diferenças que a gente chama de diferenças intrínsecas, individuais. Se a gente colocar isso em plano superior às necessidades de sobrevivência, a gente encontra aquelas que adquirem-se ou desenvolvem-se por meio de treinamento, algum tipo de experiência, pela convivência, né, com outras pessoas, pela incorporação de valores, né, por causa da sua própria personalidade. Essas são as adquiridas. Elas também fazem com que os fatos e os objetos do meio pareçam mais ou menos atraentes. Assim, uma pessoa, por exemplo, ela pode se interessar mais por uma determinada carreira, porque ela vai corresponder essa carreira aos seus interesses, e aí, a partir disso, ela pode projetar frutos, né, traçar objetivos para adquirir ou para conseguir aqueles bens que ela almeja.
E não apenas pelo valor intrínseco, mas porque essa recompensa ela é valorizada pelo meio social, certo? Então, na realidade, essas necessidades humanas elas vão se dispor numa hierarquia muito complexa, certo? Justamente porque é necessário que a gente compreenda, né, que necessidades são essas. Por exemplo, as necessidades fisiológicas ou básicas, que são aquelas que a gente precisa adquirir para sobreviver. Água, comida, abrigo, repouso, exercício físico, necessidades orgânicas, sono. A gente também precisa ter as necessidades de segurança, né? Por exemplo, as necessidades de proteção contra algum tipo de ameaça, a segurança da família, do corpo, né? A necessidade da ameaça, por exemplo, de se encarar a ameaça da perda a perda de um emprego, tá? Necessidades sociais, que são aquelas necessidades que a gente tem de amor, de amizade, de afeto, de interação, de aceitação dentro de um grupo, de uma comunidade, de uma sociedade. Temos também as necessidades de estima, que são as necessidades de autoestima e estima. Por exemplo, reconhecimento, status, né? E temos as necessidades de autorrealização, que são as necessidades pessoais, tá? Ou seja, necessidades que valorizam o nosso ego, como, por exemplo, a necessidade de utilizar o potencial de aptidões e habilidades, da criatividade, do talento, do autodesenvolvimento e da realização pessoal, ok? As necessidades básicas, elas vão se manifestar sempre em primeiro lugar, né? E as pessoas têm que satisfazer, procuram satisfazê-la mais rapidamente, antes de se preocupar, por exemplo, com as necessidades secundárias, tá? Por exemplo, a necessidade de uma categoria qualquer precisa ser atendida antes que a necessidade de uma categoria se manifeste. Então, preciso, por exemplo, comer bem, ter um reconhecimento, manifestar minhas aptidões, né, para que eu consiga chegar a um objetivo mais ousado. Uma vez atendida essa necessidade, quando eu atinjo uma necessidade específica, e aí pode ser uma necessidade primária ou uma secundária, ela vai perder sua força motivadora, certo? E aí, em substituição a ela, viria uma nova motivação para conseguir chegar a atingir um outro patamar, atender uma nova necessidade. Quanto maior ou mais elevado é o nível dessas necessidades, mais saudável vai ser essa pessoa, tá? Então, essa visão a respeito da motivação, ela é bastante positiva, certo? Com essa teoria, que é a teoria de Maslow, as pessoas que estão em processo de desenvolvimento contínuo, né, tendem a progredir ao longo das necessidades, porque cada vez que uma necessidade é atendida, ela vai buscar outra, e sempre uma de cada vez, e isso orientando-se sempre para a autorrealização. E essa autorrealização, ela não está necessariamente no topo da hierarquia, certo? Não está, mesmo que a gente esteja vendo aí na pirâmide. Por quê? Não é uma necessidade em si, nem é uma necessidade definitiva, que é aquela que só pode ser satisfeita uma vez, que vai lhe proporcionar uma autorrealização. Essa autorrealização ela pode ocorrer em qualquer ponto da escada de motivação, certo? Ela pode se sentir autorrealizada, por exemplo, quando ela atinge suas necessidades fisiológicas, quando ela atinge suas necessidades de estima. Um outro ponto bastante importante nessa noção de hierarquia das necessidades é a gente notar a predominância de uma determinada necessidade sobre as outras. Então, uma necessidade ou um grupo de necessidades desse pode ser predominantemente mais, hierarquicamente falando, mais importante
por conta dos motivos internos daquela pessoa. Por exemplo, por conta da idade, né, por conta do meio social que ela pertence, por conta dos traços de sua personalidade. Então, isso vai depender realmente, tá, de cada pessoa. E aí, Maximiano no ano de 2000, ele escreveu que o comportamento humano, dentro das organizações, para poder ser estudado, ele precisa ter como base as necessidades humanas que estão estruturadas numa espécie de ordem e hierarquia. Então, o ser ele é multidimensional, ele precisa sanar suas necessidades. E aí, essas necessidades, sendo primárias ou secundárias, quando atingidas, fazem com que aquele indivíduo ele se autorrealize. E essa autorrealização é justamente a motivação finalizada. Então, quando eu me motivo para subir da escada, né, ou subir a pirâmide, das necessidades humanas básicas, eu estou me motivando a chegar nas minhas realizações pessoais. Ok, pessoal? Uma outra teoria clássica, que também é uma teoria de conteúdo, é a frustração. A frustração, segundo o mesmo autor do slide anterior, Maximiano, ele diz que decorre da necessidade insatisfatória ou da percepção da falta de equidade, gerando manifestações de comportamento humano, onde uma necessidade que não foi satisfeita, se ela se potencializa e fica ainda mais intensa, produz um crescimento de sentimento de frustração e ansiedade no indivíduo, e isso é negativo dentro das organizações. Como consequência disso, pode ser que uma pessoa ela adote um comportamento de fuga, como por exemplo a compensação, quando ela busca uma forma alternativa de satisfação de uma necessidade, né, através de uma via alternativa, como o uso de drogas, por exemplo, certo? Ela pode ir pelo viés da resignação, quando ela vai se entregar a um estado de desânimo total, desistindo de lutar, desistindo de conseguir, de almejar. Então, ela se frustra e a motivação ela cai por terra. Ela pode ir pelo viés da agressão, quando ela percebe que esse pode ser um viés de ataque físico ou verbal, certo? Associado à ira e à hostilidade para com o outro. Então, falar um palavrão, dar um chute na parede, um murro, isso podem ser sentimentos de frustração que podem levar a uma manifestação negativa daquele indivíduo para com aquela situação. E ela também pode provocar a substituição ou o deslocamento de algo que, quando não é possível descarregar aquela situação em alguém, ou em alguma coisa, ou em algum objetivo, ela vai descarregar contra alguém, alguma pessoa que provocou, certo? Ou seja, nesse caso, o indivíduo ele vai procurar uma outra vítima. Por exemplo, um supervisor, ou um gestor, ele vai repreender um funcionário, certo? E aí, o que é que ele faz? Ele se joga em uma situação um pouco mais delicada, certo? De modo a deslocar aquela frustração. Então, isso também é extremamente complicado. A teoria dos fatores é uma teoria de conteúdo. Na realidade, é uma teoria de dois fatores. Os fatores higiênicos, que normalmente são aqueles que não dependem apenas do esforço, né, da motivação produzida por aquele indivíduo, e muitas vezes pode causar insatisfação a partir das respostas, né, que são oriundas do processo, como também os fatores motivacionais, que são aqueles intrínsecos ao indivíduo, né? Se refere realmente a situações em que o indivíduo ele se manifesta de forma positiva, gerando satisfação, ok?
Então, é bem interessante. Os higiênicos eles fazem uma relação, eles fazem uma relação da existência do indivíduo com a limpeza do ambiente de trabalho e sua situação inicial, certo? Então, são fatores que estão relacionados realmente a casos, ou vamos dizer assim, a fatores que têm a ver com a questão do ambiente e da condição de trabalho, certo? Como salário, né, como as condições de trabalho, como as relações interpessoais e como a seguridade. A política de administração de pessoal também pode ser colocada aqui, o tipo de chefe, o estilo de supervisão do chefe, as condições físicas e de segurança daquele local. E os fatores motivacionais, né, são, como eu já falei, aqueles intrínsecos, como, por exemplo, o conteúdo do próprio trabalho. Qual a natureza e qual a sintonia que aquele trabalho produz em relação aos interesses e à qualificação da pessoa? Qual o sentido de realização de algo importante naquele trabalho para aquele indivíduo? Porque ele vai exercer um exercício muito grande de responsabilidade, porque isso vai proporcionar para ele uma possibilidade real de crescimento. Isso pode gerar um reconhecimento e um orgulho e sentimento de prestígio, né, que foi produzido através do trabalho realizado, decorrente da sua profissão. E quando não há motivação? Qual é o resultado disso tudo? A ausência de motivação de ações para o desenvolvimento dos membros pode resultar em alguns fatores internos para a organização, como o aumento das faltas, que é o absenteísmo, a rotatividade e a percepção de desigualdades. Pode originar também doenças relacionadas ao trabalho, que vai gerar justamente esse afastamento desse trabalhador do local de trabalho. Junto com a rotatividade, esse absenteísmo pode decorrer também devido à dissonância cognitiva, quando o membro cria uma expectativa em relação a algum objetivo da organização e ele não consegue alcançar. Então, ele se sente desmotivado e traz bastante fator negativo e impactante para aquela organização. Porque a motivação tem tudo a ver com a questão da qualidade de vida. A qualidade de vida, ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento organizacional. Então, se eu não tenho motivação, eu não tenho qualidade de vida no meu trabalho, certo? Por quê? Porque a qualidade de vida no trabalho, ela está voltada para aspectos de satisfação no cargo e no emprego, tá? E se as pessoas elas não se sentem motivadas, elas não estão satisfeitas naquele ambiente de trabalho, elas não vão produzir de uma forma positiva, elas não vão dar retorno, resposta imediata àquela organização. Muito pelo contrário, vai haver atrasos, vai haver faltas, vai haver brigas, ressentimentos, não consegue trabalhar em equipe, se sente triste, e isso vai causando e gerando problemas significativos. Então, o que é que a gente consegue compreender dessa aula de hoje? Né? Que todas essas motivações desses estudos de teorias, eles levam a uma única situação. Todos eles geram ou procuram gerar compreensões no indivíduo acerca das interações que devem existir entre as pessoas e as organizações, que é necessário criar um clima organizacional que proporcione, né, a satisfação dos seus integrantes e que direcione seus comportamentos que devem ser motivados para a realização dos objetivos daquela instituição. E isso vai provocar um clima favorável e um aumento da eficácia daquela empresa. Então, nós como líderes, futuros líderes, nós precisamos ter uma postura
que leve a considerar os valores individuais dos integrantes de sua equipe de trabalho, gerando resultados que sejam propícios, que sejam importantes e que consigam chegar a alcançar as expectativas, produzindo assim efeitos positivos, ocasionando alta produtividade, um padrão adequado, um ajustamento e uma adaptação desses indivíduos e grupos a esses locais de trabalho, certo? Aumentando aí a satisfação para que a instituição ela lucre, certo? E ela possa impactar positivamente o seu público, trazendo um trabalho de excelência, provocando a produção de um trabalho de excelência, certo? Então, é necessário que a gente consiga compreender essa organização como um todo e que as pessoas ali que estão envolvidas precisam se motivar para tal. E é a partir daí que a gente observa que a motivação dos indivíduos só é uma medida realmente atangível na medida em que não existam medos de qualquer natureza nessa instituição. Isso é extremamente importante, né, em tempos que a gente vê mudanças aceleradas, medos de perda de emprego, esforço exagerado e intenso. Então, é necessário levar em consideração também as questões de cunho mental, certo? Caso contrário, vai comprometer-se muito o potencial da motivação humana. Então, a motivação dentro da instituição só atinge, vamos dizer assim, um novo patamar quando todos os indivíduos se sentirem prestigiados, se sentirem competentes, né? Ou seja, haja confiança em suas competências, em suas qualidades e na sua capacidade individual e em grupo de contribuição. E isso é potencializado quando cada indivíduo tem a convicção de que há espaço de crescimento. Esses espaços de crescimento eles são ilimitados. E essa convicção aí ela só vai florescer mesmo quando esses espaços se tornarem realmente uma realidade efetiva, né? Ou seja, espaços em que as pessoas possam manifestar-se e possam colocar naquela instituição todo o seu potencial, tá? Então, é extremamente complexo gerir quando a gente não consegue trazer para dentro daquela organização esses potenciais, certo? Principalmente porque cada indivíduo ele tem uma forma de compreender-se, ele tem uma forma de localizar-se naquela instituição. Então, é necessário que o gestor ele consiga gerir de uma forma em que todas as pessoas elas possam ser exploradas no bom sentido da palavra em relação às suas potencialidades e se tornarem tão quanto importantes ao seu próprio trabalho. Então é a partir daí que a gente consegue desenvolver uma motivação naquela equipe, quando a gente passa a fazer parte dela e aquela equipe começa a fazer parte verdadeiramente, genuinamente do nosso trabalho. Ok, pessoal? Então que vocês se sintam sempre motivados e que possam motivar também a equipe de vocês para que a engrenagem ela realmente funcione de uma maneira adequada e que não haja nenhum tipo de desmotivação. E se isso for compreendido, se isso for observado, que seja realmente ajustado e que possa aquele indivíduo voltar ao processo de trabalho mais motivado, com mais consciência, com mais qualidade. Tá bom, pessoal? Então, tenham todos um bom estudo e aproveitem ao máximo os materiais disponibilizados acerca da temática, ok? Mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau.